Segue. Pode ir. Oi, gente, tudo bom? A gente atrasou uns minutinhos dessa vez, porque a gente estava aqui organizando o espaço, né? A gente estava com um probleminha na internet, que a internet, toda a cidade, toda a região, acho que todo o Brasil tem problema com a internet. Mas a gente já conseguiu resolver tudo e a gente está aqui para fazer mais uma live no Instagram da Bebecia. Toda semana a gente faz uma live com conteúdos que possam estar te informando, possam estar levando conteúdo, informações relevantes aí para esse período da gravidez ou para o período aí de criação dos filhos, né? Você mãe, você mulher ou você pai também, que a gente tem muitos papais que nos assistem, que nos seguem, que nos prestigiam e a gente fica muito feliz por isso. A gente tem vovós, gindas, tios, amigos, todo mundo faz parte aí desse momento que é a espera de um bebê, né? Ou então a criação de um bebê, de um filho aí no dia a dia de vocês. Então a gente toda semana tá trazendo um conteúdo relevante para vocês e assim vai ser enquanto Deus permitir. Hoje a gente tá com Gabi, que é a minha amiga pessoal, que é minha comadre e também minha médica, e ela é obstetra também, gente. Gabi é obstetra, faz um trabalho aí bem legal, já tô. Muitas mamães, inclusive, comentaram aí no nosso post, quando a gente fez a divulgação, tipo, bebê com a doutora Gabriela, ela é maravilhosa, ela é excelente, manda um beijo pra ela. Então, assim, muita mamãe realmente já teve bebê com Gabi, e Gabi topou esse desafio de vir aqui hoje conversar com a gente sobre um tema assim, descobri que estou grávida, e agora? Várias curiosidades, várias informações que ela vai passar aqui, várias dúvidas que ela vai poder tirar para você também sobre esse assunto, sobre a gravidez, sobre a espera de um bebê. Então, se você quer participar do nosso sorteio amanhã, que a gente realiza lá na Bebecia, sempre no dia seguinte da live, a gente faz o sorteio ao vivo lá na loja. Eu sempre peço até o cliente que estiver lá fazendo o enxoval com a gente, ele que tira o papelzinho para poder estar fazendo esse sorteio e ver quem é o sortudo ou a sortuda. Então, se você quer participar amanhã do nosso sorteio, fica aí ligadinho, continua nos assistindo e mande uma pergunta sobre o tema que a gente vai conversar aqui. Todo mundo que mandar vai entrar no sorteio para poder concorrer a esse brinde, tá bom? Gabi, obrigada por ter aceito o convite, tá? Eu sei que Gabi é um pouco tímida, sabe, gente? Mas eu insisti muito, falei assim, não, você vai sim, senhora, e ela tá aqui. Mas eu tenho certeza que ela tem muita informação relevante e ela vai ajudar a gente aí a tirar as suas dúvidas, né? Tirar as nossas dúvidas que a gente tem em relação a esse tema. Gabi, queria te agradecer, tá? Por você ter topado aí, que eu sei que pra você... Paulinha, eu falo com as mães, falar em público assim, não tem problema, vai falar assim mesmo. Gabi, a mamãe descobriu que está grávida. O que ela precisa fazer aí, né, pra iniciar essa gestação de maneira bem saudável? Dá uma boa tarde aí para os nossos seguidores e pode começar a mandar ver. Então, eu queria dar boa tarde, agradecer também a oportunidade, dizer que realmente eu sou tímida, vai ser um desafio, mas que eu não podia recusar jamais esse seu convite. Então vamos lá. A mulher descobriu, né? A mamãe descobriu que está grávida. O que fazer? Sempre o primeiro passo é marcar, se você já tem o seu ginecologista que já te acompanha, que também faz a parte de obstetrícia, ou não, procurar um obstetra e marcar a sua primeira consulta, porque uma das coisas mais importantes logo de início são alguns exames que a gente tem que realizar. Então, assim, a gente nessa primeira consulta, a gente tem uma rotina, umas coisas que a gente precisa já saber e que quanto mais cedo a gente descobre, é melhor, tanto para orientar, para tratar. Então, assim, marcando a sua primeira consulta, o que a gente faz nessa primeira consulta? A gente solicita exames de sangue e de urina, que são importantes para a gente descartar algumas infecções que podem prejudicar o andamento, né, da gravidez. A gente pesquisa algumas sorologias, doenças que a paciente já teve, hepatite, doenças tipo rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, que a gente tem que saber se a paciente já teve esse contato ou não para orientar a forma da paciente levar à gravidez. E também uma ultrassonografia, né? Essa ultra é que vai dizer pra gente se tá tudo bem, né, com a gravidez, o embrião tá ali direitinho, a partir de 6, no máximo 7 semanas. Pela ultra a gente já vê o embrião, já vê o coração batendo. Então é uma forma da gente ver que tá tudo bem, que tá evoluindo bem essa gravidez
E também de fazer além da data da última menstruação que a gente usa, essa primeira ultra também dá uma noção da data provável do parto, de quantas semanas essa gestante está naquele momento, porque às vezes você tem uma diferença entre a última menstruação e o tempo real, né? Então essa primeira ultra também é importante para isso, para a gente ver certinho o tempo de gravidez que essa mamãe se encontra naquele momento. E também essa primeira consulta é importante para a gente passar vitaminas e algumas medicações importantes. A gente sabe que uma vitamina muito importante e que, assim, se for uma gravidez planejada, o melhor é que ela comece a tomar o ácido fólico até 3 meses antes de engravidar. Então, se ela já está se planejando, se ela já pretende, o ideal é antes mesmo de saber, de descobrir a gravidez, já tomar. Mas, como nem sempre isso é possível, o quanto antes a gente começar é melhor, porque é uma vitamina que ajuda na formação do sistema nervoso do embrião, do bebê. Então, quanto antes começar com essa vitamina, é melhor para essa formação, essa fase inicial que é de muita formação do embrião. E também ver a questão dos sintomas da mulher, né? Tem gestantes que estão enjoando, tem gestantes que estão com um pouco de cólica, tem gestante que tem azia. Então isso tudo a gente consegue amenizar, nem sempre melhora 100%, mas a gente consegue amenizar com algumas medicações que a gente passa já desde essa primeira consulta. Gabi, a gente está falando de ultrassom, você falou aí do ultrassom, desse primeiro ultrassom, onde a gente consegue já visualizar muitas coisas, né? Já ver se o bebê está direitinho. E o exame morfológico? O que ele também é muito importante. A gente não, né, durante a gravidez não se pode deixar de fazer o exame morfológico. Você pode explicar aí para o pessoal que está assistindo o que seria esse exame? Na verdade, a gente hoje em dia considera que tem 2 ultras morfológicas. Tem a morfológica do primeiro trimestre, que ela é às vezes mais conhecida por aquela ultra que mede a nuca do bebê, né? Para já ali fazer um rastreio de algumas doenças, algumas síndromes. Então essa a gente pode considerar como a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre. Ela normalmente é feita entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Então tem que tentar ser feita nesse período, porque depois, se passar essa medida, já fica mais difícil e já não é tão fidedigna, vamos dizer assim, né? E tem a outra ultramorfológica, que aí já vai fazer uma outra avaliação de todos os órgãos do bebê, se eles se foram formados, né, corretamente, a parte cardíaca, a parte cerebral, os próprios membros, né, mãos, pés, tem os 5 dedos, tudo isso consegue ser visualizado nessa segunda ultramorfológica, que aí é feita por entre 20 e 24 semanas de gestação. Então são 2 ultras também muito importantes de serem feitas, e às vezes quando a paciente demora a procurar, né, o seu obstetra ou um obstetra e marcar, essa primeira ultra entre 11 e 13 semanas já passou o período. Então assim, o quanto antes puder iniciar para já programar essa primeira ultramorfológica é o melhor. E existe algum outro exame, você falou aí dessas 2 ultras morfológicas que são importantíssimas de serem feitas. Existe algum outro exame também que é muito importante ou seriam somente essas 2 morfológicas? Não, aí depois a gente, né, vai acompanhando, continua o pré-natal, né, nesses exames até de sangue, de primeira consulta, primeira rotina que a gente fala, tem umas sorologias que são importantes, por exemplo, a toxoplasmose. É uma sorologia que a gente vê se a paciente já teve contato com essa doença, porque às vezes a gente tem sem estar grávida e passa assim desapercebido, mas ter essa toxoplasmose na gravidez é perigoso porque pode causar má formação do bebê. Então, assim, com esse exame de sangue, a gente consegue ver, ó, você já teve, tem anticorpos, está protegido, ó, você nunca teve. Então, a gente traz algumas orientações para essa gestante. É uma doença que é transmitida através das fezes do gato. Então, assim, não é que é proibido ter contato com gato. Normalmente, o seu gato de estimação não está infectado, né?
Mas assim, a gente tem que orientar para essa gestante, evitar contato com fezes do gato, evitar mexer, às vezes mora em casa, tem quintal. A gente sabe que às vezes gato passa ali à noite, um gato de rua, então mexer em terra, né? O próprio alimento cru. A gente fala só sobre a questão da higiene, porque a gente não sabe se a pessoa que está manipulando esse alimento teve a higiene, lavou as mãos, então pode ser contaminado também esse alimento. Então tem essas orientações que a gente precisa dar desde o início. Além disso, tem um outro exame que tem sido feito também hoje em dia de uma forma já rotineira, que é o eco fetal. Mesmo quando a morfológica, aquela entre 20 e 24 semanas que avalia os órgãos, mostra que o coração, a parte cardíaca do bebê, está todo formado direitinho, a gente tem solicitado agora o eco fetal, que é o exame específico da parte cardíaca do bebê. Então a gente tem solicitado esse exame também, ele é feito por volta de 28 semanas de gestação. E mais para o final tem uma outra ultra que também a gente avalia, que é uma ultrassonografia com Doppler, que consegue trazer também alguns dados importantes para a gente, até alguns sinais através da medida de algumas artérias, né, do útero. Se a paciente tem uma predisposição a apresentar pressão alta no final da gestação, traz informações do funcionamento dessa placenta, se a placenta está envelhecendo antes da hora, se está mandando oxigênio, nutrientes direitinho para o bebê, se está tendo alguma alteração. Então isso tudo a gente consegue avaliar nessa ultrassonografia com Doppler também, além de avaliar, né, nas ultras a questão do líquido, se está dentro do valor normal, o crescimento do bebê. Então assim, é um exame que as mães gostam de fazer, né, para ver, eu quero ver meu bebê, ver se está tudo bem. Realmente tem as suas indicações para a gente ver a evolução do bebê. Mas além da ultra, tem outros exames de sangue e de urina que também são importantes. Tem uma segunda rotina de exame de sangue e urina que a gente pede também. A gente tem feito também de rotina o exame de curva glicêmica, que é um rastreio também do diabetes gestacional, que também é feito após 24 semanas de gestação. Então, por isso é importante ela ter o segmento do pré-natal, ter as consultas, né, nesse início até 32 semanas, são consultas mensais, entre 32 e 36 semanas a cada 15 dias, e após 36 semanas o ideal é ter uma consulta semanal. Viu, gente? Quanta coisa que a gente aprendeu aí, muito esclarecedor. Aí, muitos exames que a Gabi falou aí pra gente, exames importantes que a gente precisa ficar atenta para não perder a semana. Então, assim, tem que procurar realmente logo o obstetra e seguir direitinho o pré-natal. Porque, né, quando a gente segue direitinho o pré-natal, muitos problemas podem ser evitados, podem ser minimizados e a gente conseguir levar de uma maneira mais saudável a gestação. Eu quero dizer pra vocês que a gente está recebendo um monte de perguntinhas, como eu sempre falo, agradeço demais a todo mundo que está assistindo a gente, agradeço demais a você que manda a sua perguntinha, mas nem sempre a gente vai conseguir responder todas as perguntinhas, porque quando a gente vem para uma live, para essa live, por exemplo, a gente já vem com uma espécie de roteirinho, com vários temas, vários assuntos, várias dúvidas que são, assim, dúvidas sempre permanentes nas mamães gestantes, né, nas pessoas que pretendem engravidar. Então, assim, as pessoas geralmente têm essas dúvidas. Então, a gente vai fazer algumas perguntas aqui que são curiosidades, que são dúvidas sobre a gestação. E pra gente ter um fio condutor assim e conseguir levar de maneira bem legal. Lembrando que depois a gente vai ter 10 minutinhos aqui no IGTV. A gente sempre posta a nossa live no IGTV. E o vídeo e a live completa tá sempre no nosso canal do YouTube, Mamãe de Plantão e Cia. Eu vou botar também o link aqui depois da live para vocês acessarem lá. Todas as lives que a gente fez até hoje já estão lá completinhas pra vocês. Então, se vocês perderam alguma live ou não vão conseguir assistir essa até o final, pode depois acessar lá o nosso canal no YouTube, que a entrevista vai estar lá na íntegra, tá bom? Então, vamos lá, Gabi, eu vou te fazer algumas perguntas. A gente estava falando sobre exames. O exame de sexagem fetal, que a gente ouve muito falar aí esclarece aí pra gente, é obrigatório, não é? O que é esse exame? Esse exame, ele não é obrigatório. É um exame que você vai colher o sangue da gestante e vai conseguir detectar o sexo do bebê. E ele pode ser feito desde o comecinho da gravidez. O ideal é a partir de 8 semanas. Então, a partir de 8 semanas você pode colher o seu sangue
né? Sendo que ele é um exame que muitos planos ainda não cobrem. É um exame, assim, é bem caro, né? Você sabe mais ou menos aproximado. Quando eu fiquei grávida, eu não tinha muito, assim, essa facilidade de fazer esse exame. Olha, então, por isso que eu nem me lembro. Eu até fiz na minha gravidez, foi por volta de uns R$300 em Niterói. E a maioria dos planos ainda não cobre. Ainda não cobre, é só particular mesmo. Então, isso daí é importante falar pra vocês. Mas o pessoal aí que não aguenta esperar, que quer saber logo o sexo do bebê, é o exame de sexagem fetal pra poder descobrir aí o sexo do bebê a partir de 8 semanas, né, A partir de 8 semanas já pode ser feito. E ele tem, assim, 99% de acerto, né? Nada na medicina é 100%, certo. Então, assim, mas é um exame bem certeiro. Pessoal, ó, vou começar aqui com a primeira perguntinha, que é de uma seguidora, a Cíntia Soares Mendes. Ela fez a seguinte pergunta: Gabi, é possível ter parto normal na segunda gestação se a primeira gestação foi cesárea? Sim. Viu? É possível ter parto normal, não tem, assim, uma contraindicação absoluta, isso tudo vai ter que ser avaliado, né? Cada caso, cada gestante. Como que foi o parto, Como que foi o primeiro, o motivo de ter sido cesárea. Mas a gente vê muito, inclusive algumas gestantes que dizem que o primeiro foi cesárea, porque aquela coisa que elas falam, eu não tive passagem. E às vezes nasce um segundo bebê de parto normal, até maior do que o primeiro, porque a passagem não tem só relação com o tamanho do bebê. Às vezes é a forma que o bebê encaixa e vai descendo ali na bacia e no canal do parto, da vagina. Então, se ele encaixa com a cabecinha um pouquinho mais torta, às vezes isso dificulta e ela não consegue ter o parto normal. E às vezes na segunda gestação, o bebê é até maior, mas encaixa de uma forma correta e o bebê consegue nascer de parto normal, sim. Viu, Cíntia? Cíntia, obrigada por ter enviado a sua perguntinha. Já vai estar participando aí do nosso sorteio. Mesmo que eu não faça, gente, a sua perguntinha que você vai me enviar, vai estar participando do sorteio do mesmo jeito, tá bom? Gabi, vamos por umas curiosidades. Eu pesquisei aí na internet dúvidas, assim, bem comuns que permeiam aí o mundo da gestante. Pode pintar as unhas? Pode, unha pode pintar, pode fazer a cutícula. Isso aí é um cuidado geral que a mulher tem que ter, né? A questão da higiene, do alicate, do local que você vai fazer a sua unha. Não é diferente entre a mulher gestante e a mulher não gestante. Uma pergunta que é parecida com a primeira, que é a Dayara Araújo. Obrigada, Dayara. A minha primeira gestação foi cesárea. Agora na segunda pode ser novamente? Pode ser novamente uma cesárea. Viu, Dayana? Não tem problema nenhum. Tá com medo de ter o normal, Dayana? Força na peruca, ó, gente. Eu tive parto normal. Mas é claro que cada situação é uma situação. O Arthur tá com 12 anos, o meu parto foi normal. Tá aqui, ó. Pode falar um pouquinho sobre a translucência nucal? A Ariane, mãe de duas, nossa seguidora. Então, essa translucência nucal é exatamente essa ultra que eu falei, que é feita entre 11 e 13 semanas, né? Que é a translucência nucal, você mede a nuca, né? Justamente a translucência da nuca do embrião. Através dessa medida, você consegue fazer um rastreio se esse bebê tem alguma síndrome. Tem um valor lá considerado normal, então até 2,5 é considerado normal. Acima de 2,5 é considerado um exame alterado. A partir daí não significa que o bebê tenha alguma síndrome ou algum problema. A partir daí, se você tem esse exame alterado, você tem que prosseguir uma investigação. E aí você vai fazendo algumas investigações até se concluir alguma alteração, tá? Só que assim, é bom esclarecer também que não é porque o seu exame deu normal que a gente tem 100% de certeza de que o bebê não tem problema algum. Como eu falei, nada na medicina é 100%. Então assim, a gente já viu casos desse exame da translucência nucal. Está normal e o bebê nascer com alguma síndrome. Não é impossível, né? É um exame para a gente fazer um rastreio, ter uma noção e prosseguir uma investigação em caso de alguma alteração. Muito bom, Gabi. Gabi, a Bruna Letícia BL. Obrigada, Bruna, por sua pergunta. Vamos ver se você consegue aí ajudar.
Qual a diferença entre a ultra transvaginal com TN, ON e DV, não sei se é assim que fala, e da obstétrica com TN, ON e DV? Qual que é melhor? Não, então, isso aí é só a forma de fazer a ultra, né? Tem a ultra transvaginal, que é feita através da vagina, né? Introduz o aparelhinho pela vagina da mulher e faz todas essas medidas. TN, que é a translucência nucal, ON é o osso nasal e o ducto venoso. É justamente essa morfológica de primeiro trimestre. E a ultra obstétrica, também ela perguntou, né? São as mesmas coisas, translucência, osso nasal e o ducto venoso, só que a obstétrica é feita aqui por cima pela barriga. Isso vai depender, até quem decide isso de uma forma é o ultrassonografista. Vai depender do tamanho do útero, da posição que está esse bebê. Então, eu já vi ser feita, né, essa ultra morfológica de primeiro trimestre, que faz essas medidas transvaginal, só transvaginal, eu já vi ser feita só de forma obstétrica, né, aqui por cima, e eu já vi o médico fazer das duas formas. Ele começa fazendo transvaginal e complementa com a ultra por cima todas essas medidas. Então, a diferença na nomenclatura é a transvaginal é feita, né, pela vagina e a obstétrica é feita aqui por cima e que, na pela verdade, barriga, como você falou, mas vai fazer as mesmas medidas. É a mesma ultra morfológica de primeiro trimestre. E que, na verdade, quem decide isso, a forma é o médico. É o médico que está fazendo, que está vendo a melhor posição do bebê, né? Isso. A Gabi Maria Bastos, obrigada, Gabi, tá sempre ligadinha aí nas nossas lives, nossa seguidora, muito obrigada aí por estar participando. Fazer atividades físicas no início da gravidez é permitido? Então, cada caso tem que ser visto individualmente, né? Então, assim, a gente tem pacientes que já fazem rotineiramente atividades físicas, já têm o costume, já fazem há muito tempo. O que a gente não pode é fazer uma sobrecarga, a gente não pode querer melhorar um condicionamento físico, a gente não pode querer aumentar uma carga de musculação que você já faz. Ou quem nunca, de repente... Ou quem nunca fez, querer fazer na gravidez e já querer começar a fazer de uma forma muito intensa. Então, assim, se você já faz o seu exercício, a sua caminhada, até mesmo uma musculação, não é proibido. O que a gente pede é evitar que seja uma coisa extenuante, que exija muito do seu organismo. Na verdade, você tem que diminuir um pouco a exigência do seu organismo. Então, assim, se você faz uma musculação, é proibido? Não é. Mas você vai diminuir um pouco o peso que você faz. Você faz o exercício de braço por tantos quilos, você diminui um pouco. Você não pode querer aumentar, querer melhorar cada vez mais. O que a gente orienta também é que se evite exercícios que tenham impacto. Então, assim, às vezes aquelas cama elásticas, né, o jump, que faz exercício pulando o tempo todo, isso deve ser evitado na gravidez, principalmente nesse primeiro trimestre, que é a fase mais delicada, vamos dizer assim. Mas não tem um exercício, se você já faz, você pode manter o seu exercício de uma forma mais cautelosa, né? Que não exija, que não te deixe extenuante, que não te deixe cansada ao extremo. Isso significa que você está sobrecarregando o seu organismo. Muito bom. Tem muitas perguntinhas aqui, Gabi. O pessoal está participando demais, gente. Eu não vou conseguir fazer todas, tá? Mas a gente vai fazer o que a gente conseguir. A Caroline Mendonça 9 mandou assim: qual o objetivo da ultra com Doppler? Então, essa ultra com Doppler, eu cheguei a falar um pouquinho. É uma ultra que faz uma avaliação de umas artérias, né? Então, mede a artéria uterina, o fluxo de sangue nas artérias uterinas, que a gente tem duas, a direita e a esquerda. Mede o fluxo de sangue na artéria umbilical. Então, assim, mede o fluxo de sangue que está chegando no útero, mede o fluxo de sangue que o útero está passando para o bebê pela artéria umbilical e mede o fluxo de sangue na artéria cerebral do bebê. Isso traz para a gente alguns indícios de que o bebê está evoluindo bem, está sendo bem, como eu falei, bem nutrido, bem oxigenado,
né? Então consegue dar pra gente uma noção de que a gravidez está evoluindo tudo bem, ou pelo contrário também, de que tem alguma coisa que já não está andando tão bem, tão legal, e dá alguns indícios. Por exemplo, essas artérias uterinas, elas podem se alterar e ser um indício de que a paciente pode ter uma alteração de pressão no final da gestação. Então já é uma coisa que deixa a gente mais atento se a gente tem um aumento da resistência desse fluxo de sangue nas artérias uterinas. Então essa ultra com Doppler, ela é para a gente ter uma noção, de um modo geral, se o bebê está sendo bem nutrido e bem oxigenado. Cada caso, como eu falei, é um caso. Existem indicações da gente começar a fazer ela mais cedo um pouco. Pacientes que já são hipertensas, pacientes diabéticas, que têm algum outro problema de saúde, que podem influenciar nessa questão, a gente começa a pedir esse Doppler, às vezes, um pouco mais cedo do que uma paciente que a gente chama de baixo risco, que está tudo bem com a gravidez, não tem nenhum outro problema de saúde associado à gravidez. Então, isso a gente vai avaliando na consulta de pré-natal, qual o momento que a gente vai solicitar essa ultra com Doppler. Gabi, eu não ia perguntar não, porque é sempre muito polêmica essa pergunta. Eu já vi várias posições de médicos, uns dizem que podem, outros dizem que não pode, e a medicina é assim mesmo, que o que você precisa é confiar no médico que você, né, escolher. Mas assim, as seguidoras querem aqui a sua opinião. Pintar cabelo na gravidez, pode ou não pode? Usar tonalizante, pintar cabelo, um monte de gente está me perguntando aqui, não vou ter como fugir dessa pergunta. Então, o que eu falo quando as minhas pacientes perguntam? Isso. Né? Na verdade, não existe nenhum estudo científico, nada que dê total segurança pra gente que produto de cabelo pode ser usado na gravidez. O que eu oriento? Se é uma coisa muito importante para você, deixa passar pelo menos esse primeiro trimestre. Como eu falei, é uma fase de muita formação do embrião, é a fase mais delicada da gravidez, né? Então deixa passar pelo menos esse primeiro trimestre, que a gente considera até 14 semanas de gestação, e depois, se realmente houver essa necessidade, tentar produtos que a gente fala assim, mais naturais, vamos dizer assim, extratos, né? Naturais, né? Que não tenha tanta química. Que não tenha tanta química, que não tenha amônia. Só um chatinho aí, ó, Lari Nogueira 321 já tá respondendo essa pergunta também, né? Que quais os cuidados com a beleza que devo ter durante a gestação. Então, assim, tá dando prioridade a esses produtos, conforme a doutora Gabi tá falando aqui pra gente, né, de Gabi? uma forma mais natural, esses tonalizantes que são mais naturais, que não usam tanta química. Esses tratamentos definitivos, vamos dizer assim, alisamento, essas coisas, a gente não tem total segurança para liberar. Agora, a gente sabe, né, de pacientes no dia a dia que até já fizeram descolorir o cabelo, fazer luzes. É claro que tem pacientes que fazem, mas assim, a questão do médico dizer que você pode fazer com segurança, a gente ainda não tem esse estudo para garantir. Então eu oriento assim, tenta fazer de uma forma mais natural possível e deixando passar esse primeiro trimestre. Viu? Caroline Mendonça também fez a mesma pergunta, várias seguidoras aqui fizeram essa pergunta, então respondi aqui pra vocês, tá bom? Uma outra pergunta aqui, Gabi. Quem descobre gravidez de surpresa e tem algum tipo de ferida no colo do útero, quais são os riscos? Então, a ferida, né, a gente tem que avaliar a questão da ferida, se você já está em tratamento, se é uma ferida que está... Porque assim, o que a gente sabe, a ferida é causada pelo HPV, né? Que é um vírus que é sexualmente transmissível e que causa tanto alteração no colo do útero como aquelas verrugas, né? Quando o HPV está ativo, por exemplo, se a gente tem verrugas no canal do parto, a gente tenta evitar o contato do bebê com essas verrugas, com essas lesões, vamos dizer assim. A ferida no colo do útero, o bebê não vai estar em contato com ela, né? O bebê está lá dentro, guardadinho, lá em cima, o colo do útero é aqui embaixo, fica aqui na vagina, ele está envolto, tem a proteção da musculatura do útero e está envolto na bolsa, né,
protegendo ele. Eu não entendi assim muito bem a pergunta dela, porque assim, a ferida tá ali. Eu não sei se ela tá perguntando sobre ela manter um tratamento sobre essa ferida, se ela pode continuar em acompanhamento com o próprio ginecologista, com o próprio obstetra. Alguns procedimentos não vão poder ser realizados estando grávida, né? Uso de ácido, algumas coisas assim realmente não podem ser feitos. Eu não sei se ela está perguntando disso, tem algum risco sobre o bebê, alguma contaminação, alguma coisa assim. Minha linda, fala aí pra gente. Foi a Gabi que perguntou, então... Esse risco de uma contaminação pelo bebê não tem. Até porque, assim, essa ferida é causada, como eu falei, pelo vírus HPV. O vírus está no organismo da mãe. Não tem como a gente tirar o vírus do organismo da mãe. Então, não vai ser aquela ferida que vai causar o problema. Mas eu não entendi assim, se ela quer saber se ela pode continuar o acompanhamento dela, o tratamento dela sobre a ferida, ou se essa ferida vai trazer alguma repercussão para o bebê. Sobre a repercussão na gravidez, nesse sentido... Eu acho que foi sobre o bebê, algum risco para o bebê. Nesse sentido, não. O que vai ter que ser avaliado depois, se ela está perguntando também com relação ao parto, é sobre que tipo de ferida se realmente é essa do HPV que eu estou falando, tamanho, se é uma ferida que está ativa, sangrando, aí tem várias possibilidades que cada caso é um caso. Tem que ser avaliada. De acordo com o caso. Se é uma ferida, porque às vezes é uma alteração que a gente fala, uma lesão, né, microscópica, a olho nu a gente não está vendo, mas no preventivo, no microscópio aparece. Então tem várias diferenças assim que tem que ser avaliada individualmente mesmo. Tá bom, Gabi? Gabi também foi quem perguntou, sua xará. Rayane, tava com saudade de você. Rayane, lindíssima. Nossa gestante fez enxoval todinho com a gente. Seu príncipe já nasceu, tá aí, né? Sua perguntinha, ela tá doida pra voltar a malhar, Gabi? Olá, boa tarde. Pós-parto cesárea, em quanto tempo posso voltar a fazer atividade física? Então, o que eu oriento as minhas pacientes, né? Existe aquele período de resguardo, né? Que já é aquela coisa que todo mundo sabe desde antigamente, aquela quarentena, né? Então a gente considera os 42 dias, às vezes eu falo até 45 dias, né? Que é o resguardo onde você deve evitar a atividade física, né? Evitar a relação sexual, então tudo isso deve ser evitado. Após esse período de resguardo, aí vai depender do tipo de parto, né? Quem teve parto normal pode voltar normalmente. Quem teve cesárea, eu peço para aguardar mais uns 15 dias, né? Então, no total, desde o dia do parto, 60 dias, para voltar à atividade física mesmo total, vamos dizer assim agora. Uma caminhada leve, um exercício mais leve, você pode voltar depois do resguardo dos 45 dias. Uma musculação mais pesada, uma coisa assim, eu oriento 60 dias, porque os pontos internos, alguns tipos de fios que são usados, ainda demoram 60 dias para serem absorvidos. Então, assim, de uma forma geral, qualquer tipo de exercício, eu falo 60 dias. É claro que isso vai sendo, né, visto, mesma coisa, individualmente, né? E da própria pessoa. E da a própria pessoa também, né, Gabi? a própria pessoa também vai avaliando e vai vendo, né? Se ela ainda está com muita dor, se ainda é uma coisa que incomode, que tipo de exercício ela consegue fazer, esse aqui me incomoda, então ela também vai avaliando e vai vendo o que ela já consegue ir fazendo. Tudo isso depois desses 42, 45 dias de resguardo realmente. Viu, Rayane? Espero que esteja tudo bem com você, com seu príncipe. Depois vai lá na loja levar ele pra gente conhecer e pra gente também te dar um beijo, que a gente tá com saudade de você. Tem várias seguidoras também fazendo a mesma pergunta. A Lari Nogueira 321. Quais são as vacinas que tenho que tomar durante a gravidez? E aí a Camila Antunes SJP logo embaixo também fazia uma pergunta muito parecida. Qual o período que devo tomar as vacinas? Isso também é uma coisa importante, né, da rotina de pré-natal, a questão das vacinas. Então, assim, a primeira vacina que faz parte até do calendário do Ministério Público, do Ministério de Saúde. Todo o Ministério Público aí na TV toda hora. Ministério Público, Ministério Público. Então... É a vacina da gripe, né? Que faz parte daquela campanha. Então, assim, a gestante é considerada um grupo de risco. Então, ela tem que ser vacinada assim que se inicia a campanha. Normalmente, logo que começa o outono, lá para abril,
né? Maio começa a campanha de vacinação da gripe. Essa é uma vacina que a gestante tem que fazer, independente do tempo de gravidez que ela se encontra. Depois a gente faz mais 2 vacinas, né? A da hepatite B e a vacina antitetânica. A vacina da hepatite B, normalmente, nesse primeiro exame de sangue que eu faço, na primeira consulta, eu peço ali no exame de sangue para saber se a paciente já tem anticorpos para hepatite B. Se ela já tem, ela não vai precisar fazer. Às vezes ela já foi vacinada em algum outro momento. Então, que tem até uma pergunta parecida aqui de uma mãe que tá aflita, dizendo que o médico dela não passou nenhuma vacina para ela porque ela tem uma filha de 4 anos e, segundo ela, essa vacina seria válida por 10 anos. Essa é a outra, é da antitetânica. Mas existe outras vacinas não, que toda gravidez, mesmo se tiver de 4 anos, então, são previstas ou é opcional, cada médico adota uma conduta? Não, assim, eu faço assim, essa da hepatite, então, eu vejo no exame de sangue, se a paciente já tem anticorpos, não precisa fazer, se não tem, eu passo, são 3 doses. E a da antitetânica é essa que se faz a cada 10 anos. Só que, hoje em dia, eu também tenho feito, em toda a gestação, pelo menos uma dose, que é a vacina, não é só contra o tétano, ela pega tétano e a coqueluche também, difteria, tétano e coqueluche. Ela se chama DTPA. Então, pela questão da coqueluche, ela tem estudos mostrando que vale a pena ser feita em toda a gravidez, mesmo tendo uma gravidez anterior recente. Para proteção desse próximo bebê, vamos dizer assim, entendeu? Tem até estudos que falam que a vacina da coqueluche, ela pode ser indicada para todas as pessoas que vão ter contato com esse bebê. Então, assim, além da gestante, o pai pode fazer, uma babá que vai ficar em contato com o bebê, avós, irmãos, dependendo, né, da idade e tudo. Então, a vacina da coqueluche pode ser feita até para toda a família, para evitar que se tenha essa doença e acabe passando para esse bebê. Muito bom. Sobre essa da vacina, Gabi, um monte de gestante, um monte de mamãe aqui estava querendo saber. A Damasceno Laís também tinha a mesma pergunta, né? Cadê aqui? A Ariane, mãe de 2 também, nossa seguidora, tá sempre curtindo e acompanhando a gente. Deixa aí. Só eu fazer um adendo. Pode fazer. Normalmente, essas, a da gripe, como eu falei, com qualquer idade gestacional, e essa da DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche, a gente faz a partir de 20 semanas de gestação. Viu, pessoal? Respondido aí. Gostou, né, Ariane, que eu respondi sua pergunta? Mandou um monte de coraçãozinho pra gente. A gente ama os coraçõezinhos, os recadinhos de vocês. Se quiser mandar recadinho também pode, tá, gente? Rayane, tá com saudade da gente também? Que bom. Tinha uma pergunta aqui que eu passei, vamos ver aqui sobre a curetagem, quer ver? Depois de uma curetagem, foi a Caroline Mendonça 9 que mandou pra gente. Depois de uma curetagem, qual o tempo adequado para uma próxima gravidez? Então, isso também é um assunto que, assim, tem vamos dizer, o adequado, o que seria o melhor, mas tem casos que às vezes não acontecem nesse melhor. Então, assim, a gente conhece pessoas que fizeram uma curetagem, engravidaram às vezes no mês seguinte, 2 meses depois, e a gravidez evoluiu tudo bem. Então, assim, mas de orientação, o que eu aconselharia? Aguardar pelo menos, às vezes eu falo assim, 6 meses, não que precise esse tempo todo, mas pelo menos de 3 a 4 meses eu acho que seria assim o ideal, aquela coisa assim, o ótimo, né, o maravilhoso. Mas a gente sabe que às vezes, né, até sem querer a pessoa engravida antes e não tem problema nenhum. Mas assim, isso é para deixar o seu organismo retomar, né, o seu funcionamento, né? E retomar o seu funcionamento normal. Tem pacientes que ficam com uma anemia depois de uma curetagem um pouco mais importante, então até para recuperar isso através da alimentação, ou seja, de uma vitamina. Mas assim, o ótimo seria de 4 a 6 meses depois de uma curetagem. Mas não é, ai meu Deus, eu engravidei com 2 meses só. Não tem problema, não é que seja nesse sentido. Viu, Caroline? Acho que a gente conseguiu responder aqui a sua dúvida, né?
Tem uma pergunta aqui que a Kaki Giongo tá fazendo, também tá sempre ligadinha, ela já ganhou um sorteio aqui de live, acho que foi sem ser o de semana passada ou semana retrasada, ela que ganhou, não foi? Ela tá fazendo uma pergunta aqui que outras também já fizeram, eu já passei o dedinho aqui, já vi, que se muitos ultrassons, fazer muito ultrassom, a mamãe que quer fazer ultrassom toda hora pra saber se tá bem realmente, pode prejudicar o bebê. Não prejudica o bebê, não tem nada que vá prejudicar, porque o ultrassom, como o nome já diz, é um exame feito, né, por ondas de som mesmo. Então não tem uma radiação, não tem nada que vá prejudicar o bebê. Só que a gente sabe que também, assim, às vezes é uma ansiedade que não tem uma necessidade de ser alimentada, vamos dizer assim, né? Se o seu bebê está mexendo, se está evoluindo tudo bem, às vezes não é necessário se fazer tanto ultrassom, porque vai ser um momento, às vezes elas ficam ansiosas, eu quero fazer, ficam preocupadas para ver se está tudo bem, se não está, e acaba passando uma ansiedade que não tem necessidade, e isso pode acabar prejudicando ela de outras formas. Tem gente que fica ansiosa, não se alimenta, tem gente que fica ansiosa e come demais, né? E aí, tô ansiosa, vou comer doce, e aí acaba prejudicando de outras formas. Não é prejudicial, mas também não se tem tanta vantagem também, é mais em termos médicos, né? Não traz tanta informação para o médico fazer tanta ultra. A Ariane, mãe de duas, também está sempre ligadinha aí com a gente. Uma pessoa que opera e tem cesárea, o resguardo é diferente da que tem da parto normal? Então, foi o que eu falei. O resguardo, os 42, 45 dias, que às vezes eu coloco uma margem um pouquinho a mais, é para qualquer paciente no pós-parto. Depois disso, foi aquilo que eu falei. A cesárea, para um exercício físico mais intenso, uma musculação pesada, com muita carga, eu peço para aguardar mais 15 dias, totalizando em 60 dias. O parto normal, como não tem, né, a questão de pontos, né, pontos por dentro, né, vamos dizer assim, falando numa linguagem para elas entenderem, o parto normal, depois desses 45 dias, está liberada. A cesárea eu peço para aguardar 60 dias para um exercício físico mais intenso. Viu, gente? Ó, a participação muito boa de vocês hoje. Tem muito recadinho, muita perguntinha. Já vou sair daqui marcando uma próxima live para daqui uns 6 meses, quando a gente tiver mais uma galera aí gestante, pra gente fazer uma outra live aqui. Tem quantos minutos? 42 minutos. Voou. Vou tentar fazer todas aqui, ó. Acho que eu trouxe nem pra fazer, porque tem tanta pergunta aqui de vocês. Castro Caleb, vocês são demais, obrigada, você também tá sempre ligadinha nas nossas lives. Júlia Barreto, pediatra maravilhosa, eu tava falando com ela, quero você aqui também na live, é tímida igual a Gabi, tá vendo a Gabi tímida aqui, ó, perdeu a timidez, Júlia, quero você aqui também. Ela mandou um recadinho assim, isso, vacinação para a proteção desse bebê pequeno, pediatra adora, isso aí, todo mundo vacinado, as vacinas estão aí para serem usadas. Caroline Mendonça, muito obrigada pelas explicações. Ariane mandou outra perguntinha, mas Ariane, vou fazer de outras aqui que eu ainda não fiz ainda, para poder privilegiar outras também. Tá bom, lindona? Mas depois eu tento saber aqui de Gabi e tento te mandar. Se eu lembrar, eu mando, tá? Não prometo. A Raj Gabi, qual a probabilidade do erro na quantidade de semanas numa ultrassom? Então, isso vai depender do tempo de gravidez que você já se encontra. Se você faz essa ultra bem no iniciozinho da gestação, a margem de erro é muito pequena. Então a gente fala, por isso vou repetir, quanto antes fizer essa ultrassom, até 13, 14 semanas, a margem de erro é muito pequena. Nunca vai ser 100% como nada na medicina, mas a margem de erro é muito pequena. A partir dessa idade gestacional, 15, 16 semanas, já se começa a ter uma margem de erro. E quanto mais para frente vai se fazendo essa ultra, maior essa margem de erro, que pode chegar até 2 semanas, às vezes até um pouquinho mais. Porque as semanas elas vão ser calculadas de acordo com o tamanho que o bebê se encontra. Então, às vezes, o bebê ele é grande porque os pais são grandes. Então, pode parecer que ele tem mais tempo do que ele realmente tem. E o bebê pequenininho, que às vezes os pais são pequenos, parece que tem menos,
mas não tem. Então, nessa fase inicial, essa influência genética não aparece muito ainda. Quase todos os embriões de 9 semanas têm aquele mesmo tamanho, por exemplo. Já um bebê de 36 semanas, se você for ver a margem de erro dele, né, ele pode ter um bebê de... Vamos botar um bebê a termo, tá? Nascer 9 meses. Tem bebê de 9 meses que nasce o quê? Com 2,5 kg e tá dentro do normal. Tem bebê que nasce com 4 quilos. Tem bebê que nasce com 53 centímetros. Tem bebê que nasce com 47 centímetros. E estão todos eles com 9 meses. Às vezes com as mesmas semanas. Então, por isso que quanto mais para frente vai se fazendo o ultrassom, maior vai ser esse erro das semanas. Então, o obstetra, essas ultras que a gente vai fazendo mais pro final, a gente não usa essas ultras para calcular o tempo que a gestante se encontra. A gente usa a primeira. Então, às vezes, a paciente chega, não, eu tô aqui com essa ultra, não, eu quero a primeira que você fez para calcular quantas semanas você tá. Essa aqui que você fez no final, eu vou avaliar outras coisas, mas o tempo é sempre pela primeira e quanto mais cedo, melhor. Muito, muito, muito bem explicado, Gabi. A Fê Silvestre Oficial mandou: grávida pode andar de moto? Uma amiga descobriu que está grávida há 2 dias e usa a moto para trabalhar. Então, a gente estava conversando aqui antes, porque tinha uma perguntinha dessa aqui na minha. Aparece, né? É aquilo, não é proibido andar de moto. O que é que a gente orienta? Como eu falei, tudo que tem impacto é bom evitar, principalmente nesse primeiro trimestre. Outra coisa que me preocupa de moto é a questão da segurança. Então a gente sabe que moto, qualquer queda, né, qualquer batidinha, às vezes fraca que você tenha, ou um desequilíbrio, ela pode cair, se machucar. A gente sabe que a gestante tem ela tem uma mudança no eixo do equilíbrio dela. Então ela fica mais desequilibrada mesmo. Tanto que às vezes gestante cai muito, as pessoas falam gestante vive levando tombo, é porque muda um pouco mesmo o equilíbrio. Você tem um aumento do seu peso, então às vezes o seu organismo sente e você fica mais propensa à queda. Então, até andando de moto, isso pode acontecer com uma maior frequência. E qualquer queda na moto tem os seus riscos muito maiores do que uma batidinha leve de carro que você está muito mais protegido. Então, a questão da moto é com relação a isso. A queda, a questão de segurança da própria gestante. Mas, assim, não é que vá trazer algum problema se não acontecer diretamente na formação do bebê. Entendeu? O que a gente pede é também a questão do impacto, porque às vezes você tem um descolamento, uma coisa assim, mas não é propriamente na formação daquele embrião. Entendi. Viu? Larissa, não, explicou muito bem, tirou as dúvidas sim. Quer ver? Lari Nogueira: qual o tempo que posso voltar a tomar anticoncepcional depois do parto? Então, teoricamente, você pode voltar logo após o parto. Tem pacientes que colocam DIU também, às vezes em alguns locais, né? Se coloca até no pós-parto imediato, que a gente fala, em alguns locais se espera, né, o término do resguardo para iniciar o uso do método contraceptivo, qualquer que seja o que ela tenha escolhido, né? Ele pode ser iniciado antes dos 40 dias, não tem problema. Mas a gente sabe que às vezes, né, o ideal é a gente até orientar o uso a partir dos 40, 45 dias, até para disciplinar essa puérpera, né, a manter aquele resguardo, porque é uma coisa importante. O resguardo também não tem só relação com a questão dos pontos internos. É uma questão de risco de infecção. A gente tem um colo do útero que ele pode estar aberto ainda, ele dilata para o bebê nascer num parto normal. Mesmo numa cesárea, a paciente não entrou em trabalho de parto, tem uma mudança ali. Então, a própria relação sexual, ela pode causar uma infecção nesse útero. Então, o resguardo, ele deve ser mantido por essa questão também. E às vezes a paciente pensa só na questão de evitar uma próxima gravidez, não mantém aquele tempo que a gente orienta,
e acaba se prejudicando. Então a gente não tem problema iniciar logo no pós-parto, mas normalmente a gente passa na consulta, eu passo na consulta de revisão pós-parto, que eu marco normalmente uns 10 dias após o parto. Eu já deixo a receita com a paciente nessa consulta de pós-parto imediato. A Bruna Letícia também perguntou aqui pra gente, Gabi, que ela teve o bebê, depois ela pode engravidar depois de quanto tempo? Tem algum período aí de segurança ou não? Então, vai até começar a depender do tipo de parto que ela teve, né? Como é aquilo que eu tô falando, uma orientação do maravilhoso, se ela teve uma cesárea, o melhor seria aguardar 2 anos para um próximo parto, né? Agora a gente sabe que tem pacientes que tiveram uma cesárea, com menos de 2 anos já tem outro parto e vai tudo bem, evolui tudo bem, não tem nenhum... Vai evoluir a gravidez tudo bem, não acontece nenhum problema. Mas é aquilo, numa coisa assim, numa perspectiva do que seria o ideal, é aguardar 2 anos. Na verdade não foi a Bruna Letícia não, Bruna, desculpa, a Bruna perguntou, a gente até respondeu, Bruna, com quantas semanas dá pra descobrir o sexo na ultra? Na ultra? Não, a gente só respondeu na sexagem. Da sexagem fetal, e na ultra, a partir de 8 quantas semamas? Aí vai depender. Gente, vou terminar, tá? Depois dessa, quantos minutos a gente tem? É porque senão corta ele e não consigo salvar. Então, ó, vou responder essa, mais umazinha aqui da Alessandra Benevenuto, mas pode ir mandando pra poder entrar no sorteio, tá? Até a gente terminar aqui, pode ir mandando. Se você ainda não mandou. Fala lá. Descobrir o sexo na ultra vai depender de vários fatores. Um deles é a posição que o bebê se encontra. Por exemplo, tem pacientes que conseguem descobrir o sexo numa ultra de 13 semanas, que é aquela que já vai medir a nuca e às vezes já sai de lá sabendo o sexo. Tem pacientes que nessa ultra ainda está muito precoce, ainda não tem nenhuma indicação, o próprio médico que está fazendo a ultra não se sente seguro de falar e pede para aguardar. Teoricamente, a partir de 16, 17 semanas já dá para descobrir, mas aí vai depender da posição que está o bebê, da máquina de ultrassom, né, que está sendo feita. É um exame que depende da pessoa, do médico, e depende da máquina. Então tem máquinas mais modernas que a imagem fica melhor e que o médico consegue visualizar tudo muito melhor. E aí ele consegue ter uma ideia do sexo mais cedo do que algumas máquinas mais antigas, que às vezes demoram mais, né? De rotina, na morfológica, quase certo de conseguir ver. Mas, gente, se não conseguiu no seu, não se desespere. Mas algumas não conseguem. Tem bebê que não deixa. A perna tá fechada, tá numa posição que não dá pra ver. Tem paciente que às vezes o médico fala, vai ali, dá um tempinho, daqui a pouco você volta, vê se o bebê mudou de posição. Então, vai depender também do próprio bebê. Na verdade, quem fez aquela pergunta, a da Alessandra, era aquilo, o intervalo tinha que dar de uma gravidez para outra. Então eu já fiz a sua também, Alessandra. Eu vou fazer a última pergunta aqui, que estava no meu cronograma aqui de perguntinha, que é a dona Underline Peixe, que mandou: tem algum problema em fazer depilação com cera quente? Não. Aí, viu? A única depilação que a gente contraindica é aquela depilação definitiva, né? A laser. Viu, gente? Essa a gente contraindica na gestação. Então, olha só, Gabi, acabamos aqui a nossa live, a gente teve muita participação, porque eu só posso fazer 1 hora de live, senão eu não consigo salvar ali depois, tá bom? Então, assim, a gente já tá encerrando, já estamos aí com 58 minutos. Eu queria agradecer, Gabi, por você ter topado aí o desafio, saiu super bem, a gente teve muita pergunta. Eu acho que foi uma das lives que a gente teve mais participação, não foi? A gente teve muita pergunta. Júlia, você que está assistindo a gente, você não vai escapar, quero você também numa live comigo. Tenho certeza que as mamães, as gestantes querem fazer perguntas também para pediatra. Não querem, gente? Responde aí. Júlia vai vir aqui também
pra fazer uma live com a gente vai marcar também lá no consultório da Júlia, que é uma pediatra excepcional. Semana que vem vamos ter a doutora Ana Lia, cardiologista, falando sobre hipertensão na gravidez. Olha que tema legal, gente. A gente já tá com várias lives bacanas agendadas aí até daqui a um mês e eu tenho certeza que você vai estar aí com a gente. Hoje, não sei se eu consigo hoje, mas mais tarde da manhã eu já consigo dizer pra vocês que dia vai ser. Vai ser num horário bom, acho que vai ser 7 ou 8 horas da noite. Então, hipertensão na gravidez, fique ligadinha, vai ser o tema da nossa próxima live. Gabi, dá um tchauzinho aí pro pessoal. Tchau, gente. E fala onde você atende, Gabi, tá? Gabi vai dizer onde que ela atende, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar aí por direct que eu vou tentar dizer pra vocês o telefone do consultório, tudo direitinho. Então, eu atendo na Clínica Provida, ali Que é em em São São Cristóvão, e agora tem uma filial aqui no centro também, em frente ao Santa Isabel, Hospital Santa Isabel. Você atende quantas vezes por semana lá, Gabi? Lá é quarta-feira, Sim. de manhã e à tarde. Sim. E quinta-feira de manhã eu atendo no consultório de uma outra ginecologista, a doutora Gisele Vidal. Que é onde a gente está fazendo a live. Que é aqui no edifício Blue Center, do lado da Clinerp, nos fundos do McDonald's. Aqui, toda quinta-feira. Quinta-feira de manhã. Então tá, pessoal que depois eu vou... Quem quiser pode me mandar o direct, eu mando o telefone do consultório pra vocês, quem desejar, tá bom? Tá marcando uma consultinha aqui, doutora Gabi, que vocês serão muito bem assistidas. Gente, um beijo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Esse vídeo na íntegra vai estar lá no nosso canal do YouTube, Mamãe de Plantão e Cia, e 10 minutinhos no IGTV, hoje no Machadar amanhã. E amanhã a gente tem sorteio de brinde da Bebê e Cia pra todo mundo que mandou pergunta durante a live. Tchau, pessoal! Tchau. Show, arrasou, né, Bernardo? Peraí, Paulinho, Problema não, pô.